Vamos lá? Fala. Atos capítulo 10, o centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e se dizia Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, o que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido pela memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer, e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhe contudo tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e a fome. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma como imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe: Vós, pois, sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ao chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-lhe que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim se contradizer. Pergunta, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. E disse Cornélio: A tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. E este está em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará, e logo mandei chamar-te. E bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todos quanto por Deus é mandado.
E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciado a paz do Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro, e este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas aos testemunhos que Deus antes ordenará, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele. E depois que ressuscitou dos mortos, nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é que por Deus foi constituído Jesus dos vivos, dos mortos. E este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre ele, sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram de circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado, este que também receberão, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Acabou. Então, a gente vê rapidão aqui, só tem um minuto. Em Atos, uma coisa muito interessante. Ele é um livro que ensina, até agora no capítulo 10, né, certo? Que ensina caridade, dar esmola, ajudar o próximo. Isso é muito importante. A igreja ela veio para trazer a palavra de Cristo, que é a salvação, aceitar Jesus como Salvador, e também entregar o pão para o faminto. É isso aí. Agora nós vamos para Atos, na próxima, Atos 11. E eu vou terminar um macarrão.